Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. O mundo caiu semana passada, né? Intensificado no final da semana pela Petrobras. PetroRio também foi pro buraco. Você prefere, fala aí para mim, um dividend yield de 42,28 da Petrobras recebeu nos últimos 12 meses ou uma valorização da PetroRio de 3.056%? Qual que é o risco aí de você estar se enfiando nesse miolo agora? Vem aqui que eu vou te mostrar. Olha esse gráfico aqui que é o brand do petróleo futuro, dos contratos futuros. Olha como é que ele estava vindo desde lá de 2005 para cá. Quando tombou em 2020, quando o surto sistêmico foi, aí o petróleo também tombou e aí ele deu essa recuperada aí, chegando aí o barril aí agora em 113,61 dólares. Por que eu estou te mostrando isso? Se liga no volume também que aumentou de consumo dele embaixo. Ó, todas essas setinhas aí verde e vermelha é o consumo que ele está sendo no mundo. O que acontece? Ele tem espaço agora das commodities, independente com guerra da Ucrânia, a OPEP tirando a Rússia, aumentando a produção dos barris de petróleo. Então, todo ainda isso, mais a demanda, mais o sistema inflacionário do mundo está pressionando esse carinha aqui, ele está reduzindo sim, ele vai estar tendo um surto. E tem, lógico, oportunidades e os riscos. Então, vamos falar um pouquinho da Petrobras. Então, se nós olharmos lá a Petro 4 e 3, segundo os dados elaborados pelo Diese, no governo Bolsonaro, de janeiro de 2019 a 17 de junho de 2022, o diesel nas refinarias ele subiu 203% e a gasolina subiu 169,1%. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele pediu a renúncia imediata do presidente da companhia, José Mauro Coelho, como se isso fosse resolver. Aí fica esse Bolsonaro fala, tira, troca, e aí fica essa incerteza. Aí eu vou mostrar assim que não é tão fácil você mexer em preços da companhia, mas sim você consegue ver a distribuição dos dividendos, por exemplo, e a falta de investimento. Isso pode ocorrer. Então, tanto que ele deixou aí um caminhão de dinheiro, mais de 42% de dividend yield dos últimos 12 meses. E aí algumas notícias trazem desconforto para o mercado. Então essa, por exemplo, a Yahoo Finanças. Bolsonaro disse que vai propor uma CPI para investigar a Petrobras após o reajuste. A estatal anunciou um reajuste de 5,18% para o preço da gasolina e um acréscimo de 14,26 para o litro do diesel. Fala, vai mais fala, né? O Bento Albuquerque diz que a Petrobras está errando muito. O ex-ministro de Minas e Energia, Almirante, ele criticou o reajuste de preços dos combustíveis promovido pela Petrobras, a CNN Brasil. Aí você coloca lá ainda mais a CPI da Petrobras, defendida por Bolsonaro, ele deve travar, mas a estatal entra na mira do Congresso. Isso é ruim, porque o Congresso está querendo agora fazer algumas limitações, mexer em coisas que pode trazer um prejuízo. Então, olha aí a última notícia aí quentinha. Ações da Petrobras fecham em queda em 7% e receios de interferência na estatal, como sempre fazem, né? Com o tombo das ações da Petrobras, perde 27,3 bilhões de valor. Pumba, foi pro buraco, né? Petrobras cai 7% e a bolsa fecha no menor patamar desde novembro de 2020. Então tá tendo muito surto com isso. E além do mais, nós estamos numa época de eleição onde os candidatos se aproveitam, né? Você pega, por exemplo, ó, Lula e Ciro, eles criticam Bolsonaro e a política da Petrobras após reajuste. Petrobras, Conselho de Administração avalia a forma de blindar a empresa para evitar mudanças na diretoria. Então, isso acaba trazendo um desconforto para o mercado e você vê que
a administração ela está tentando fazer algumas coisas que, sim, o presidente pode mexer por ser a maioria, sim, mas o que não pode esquecer é que aqueles 42% também de dividendos que eles distribuíram, o governo também recebeu, porque ele é o sócio majoritário. Então ele encheu o carrinho de dinheiro também. Então não foi só nós investidores. E não é tão simples você sair mexendo assim em política de preço, por mais que fale, que troque presidência, não. Por quê? Se você olhar a administração da Petrobras, é composta dessa maneira, assim, ó. Conselho de administração, conselho fiscal, diretoria executiva, comitês, avaliação de desempenho e remuneração. Sendo que dentro do conselho fiscal, ele é composto de no mínimo 7 e no máximo 11 membros eleitos na Assembleia Geral de Acionistas. Que para você trocar esses caras, você consegue trocar em assembleia para poder tentar mexer isso em algumas outras coisas. Tipo, você tem que mexer naquilo lá para poder mexer na diretoria executiva e em alguns comitês. Então, vou te dar um outro exemplo. O comitê do Conselho de Administração, ele conta com mais 6 comitês de assessoramento com atribuições específicas para análises. São recomendações, que são a política que ele tem interna lá. Sobre as matérias vinculadas diretamente ao Conselho de Comitê de Investimento, Comitê de Auditoria e Conglomerados da Petrobras, Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, de Pessoas e o Comitê de Minoritários. Então, não é tão simples ele dar uma mexida. Então, tem muito barulho e, lógico, com esse muito barulho, traz, assim, suas volatilidades. E o mercado, a bolsa, ele é feito de volatilidade, onde nós temos oportunidades e prejuízos também, né? Então, trouxe alguns eventos para vocês aqui. 2013, o que aconteceu em 2013 para a bolsa ter balançado? Passeatas contra Dilma. Em 2014, eleições e queda de avião do Eduardo Campos. 2015, Lava Jato. 2016, impeachment da Dilma. 2017, Joés da Idei. 2018, greve dos caminhoneiros. 2019, rompimento da barragem lá de Brumadinho com a Vale, que acabou explodindo tudo. 2020, estourou Covid mundial. 2021, Covid de novo e a inflação mundial começou a borbulhar. Em 2022 entrou guerra da Ucrânia e as commodities estão sendo pressionadas. Historicamente, se nós olharmos, olha como é que ficou no caso da Petrobras e da Bolsa. A Bolsa é o laranjinha e o azul é o Petrobras. Olha como ficou a volatilidade desses últimos 5 anos. Sendo que a Petrobras, nesses últimos 5 anos, quem comprou logo no início, ele teve uma valorização ainda de 128,92% contra o Ibovespa só de 63,41%. Então tem sim suas oportunidades para estar tocando esse processo. Já falei para vocês, dividendos foi distribuído um caminhão de dinheiro, né, da Petrobras, 42,28%, mas preste atenção que olha só como estava assim, num modo assim, operantes assim, numa normalidade até 2019, sendo que 2015, 16 e 17, zero de distribuição. Então aonde foi que estourou? Estourou agora 2021 e 2022. Não está tendo reinvestimento, eles resolveram então distribuir maiores dividendos, até mesmo para ajudar o nosso governo, né? Então não tem o que fazer. Agora, você preferiu lá os 42,28% que colocou no caminhão de dinheiro lá, ou você quer uma PetroRio, hoje ela está em torno valendo de 23,04, com 3.056% de valorização dos últimos 5 anos. Eu coloquei lá para vocês. Nos últimos 5 anos a Petrobras se valorizou 128,92 contra uma PetroRio de 3.056%. Então ela veio explodindo. Desde lá da queda de 2020 para cá, ela virou um caminhão aí de subida aí de elevador. Tá caindo, tá sofrendo, tem uma pressão? Sim, é uma empresa mais redondinha. Ela tem os seus custos, inclusive, mais controlados. Eu coloquei lá no status inverso Petrobras e PetroRio para ver qual seria a melhor. Então, se você olhar os indicadores de valuation, quem está melhor? A Petrobras, porque ela está barata. Então, nós colocamos lá um dividend yield de 42,28, um preço dividido pelo o lucro de 2,37 contra 8,24. Então, os múltiplos dela estão sendo negociados mais baratos.
Um P dividido pelo VP de 0,82 da Petrobras, então tá descontado isso contra uma PetroRio de 3,02 e assim por diante. Mas se você colocar os indicadores de eficiência, aí o negócio inverte tudo. A PetroRio, ela estoura a boca do balão, batendo aí de 10 na Petrobras, não só dos indicadores de eficiência, mas os indicadores de endividamento e de rentabilidade também. Então, ela está estourando a boca. Você pega a margem líquida, por exemplo, da PetroRio, é 46,82 contra 29,53 da Petrobras. A liquidez corrente da PetroRio, 7,52 contra 1,52. Isso quer dizer que ela tem muito mais caixa, menos dívida para poder estar tocando. O retorno, o ROI, que é o retorno dos investidores da PetroRio, 36,71 contra 34,56. A evolução da PetroRio está sendo muito maior, muito melhor administrada. Lógico que a Petrobras tem um risco alto político, a troca lá de presidente, pode correr o risco de alterar o conselho de administração. Então, com essa influência política, ele acaba mexendo no preço. E aí traz oportunidades para você, mas não deixa de ser uma empresa boa também de você estar olhando. Lógico que isso aqui não é uma recomendação que eu estou comentando com vocês. Porém, são janelas de oportunidade que nós temos para poder estar vendo. Então, se vocês olharem, as duas empresas ela têm lados positivos e negativos em oportunidades de ter investimento. A PetroRio ela está mais redondinha já, ela já tem mais a sua especialidade, é uma empresa que não sofre influência política, e a Petrobras sofre da influência política. Nesse momento está deixando de fazer os seus investimentos na refinaria, que poderia estar fazendo um investimento muito maior, refinando mais o nosso petróleo. E com essas interferências, esses blá 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 muito do mercado, acaba trazendo uma volatilidade maior, porque os grandes investidores pegam empresas maiores para poder estar colocando o dinheiro deles lá. E eles não conseguem deixar o dinheiro por longo prazo aqui, porque com essas volatilidades, essas incertezas ficam ruins, então acaba pressionando muito. Eu, particularmente, eu tenho as duas na minha carteira. Na minha carteira privada, ó, se vocês colocarem aqui, eu aproveitei sim o dividendo da Petrobras em algum momento, mesmo com influência política, esses altos e baixos. Então eu estou ali, ó, com essa queda toda ainda, eu ainda tenho uma gordurinha, eu estou com 9,77 positivo de rentabilidade. Na minha carteira pública, eu mostrei para vocês, e se vocês não viram o meu último vídeo, eu tenho também PetroRio que eu coloquei lá. Eu estou praticamente agora empatado aí, 0,04 positivo, mas eu ainda estou positivo ainda. Não tem influência política, mas ele tem muito mais eficiência e a capacidade dele valorizar é muito maior. Então, na minha carteira pública, estou estacionado na PetroRio e vamos ver até onde eu fico. Continuo fazendo alguns aportes. Para você que me acompanha no Instagram, você viu que eu fiz alguns aportes aí na sexta-feira, aproveitando esse surto do mercado. Nesse momento, sempre é bom ter caixa para aproveitar esses surtos todos que estão acontecendo. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva.